Senhor, graças te damos nessa noite, por causa de Jesus. Rogamos, ó Espírito Santo de Deus, que a tua presença seja real nesse lugar. Que o Espírito Santo possa trabalhar através daquilo que será falado, através daquilo que será compartilhado nessa noite. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use as palavras que serão ditas, que elas não sejam minhas, mas que elas sejam palavras do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que a ação do Espírito comece quebrantando corações nessa noite, desmanchando sofismas, tirando toda cegueira espiritual, que os ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite, que possam ouvir e entender, ver e realmente enxergar. Ajuda-nos, Deus. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Peço a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre na nossa vida e que tenhamos a consciência de que precisamos mais do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz a todos. Como é sabido de todos, sequencio a série em Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos gastar um tempo no verso de número 13. Desde o mês de agosto do ano passado, que tenho vindo com os irmãos, verso a verso, nesta carta. Talvez você possa até pensar ou se sentir meio incomodado, mas eu confesso, irmãos, eu tenho aprendido muito nessa carta. Eu não sei o tanto que essa carta tem de profundidade, de riqueza, para transmitir ao nosso coração. Talvez você fique incomodado porque parece que isso nunca acaba. Talvez você saiba muito sobre Efésios. Eu não sei tanto sobre Efésios. Eu tenho aprendido sobre Efésios. E como que essa carta fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses apresenta o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Efésios apresenta o Senhor Jesus Cristo como o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. E como nós precisamos aprender sobre a ideia do corpo de Cristo. E esse verso 13, ele é tão profundo, mas tão profundo, que praticamente eu vou gastar aí uns 3 domingos para a gente estudar só esse verso 13. Hoje nós vamos ver algumas verdades, pelo menos 2 verdades inquestionáveis neste verso. E depois, no dia 27, a gente vai, com a permissão de Deus, observar a importância dessa palavra selados pelo Espírito Santo. Como que isso é tão profundo? E o desejo do meu coração é que o Senhor fale conosco nessa noite. Então, para a gente relembrar, a partir dessas 2 verdades inquestionáveis, nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. O Paulo vai me ajudar efetuando a leitura. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós,
os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém. Então vocês notem que no verso 13 o Paulo está fazendo um contraponto. No verso 12, ele está dizendo que nós se referindo a ele como judeu, a nação judaica, que creu no Senhor Jesus Cristo, que se arrependeu de seus pecados, que experimentaram essa nova vida com Cristo. E no verso 13, ele está fazendo o contraponto, usando essa expressão, vós ou vocês, para dizer que a mesma experiência que os judeus tiveram com Cristo, os gentios também estavam tendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir deste verso 13, ele vai mostrar as duas verdades inquestionáveis, que nem judeu e nem gentio podem negar. Para isso, eu quero convidá-los a relembrar um pouco do que nós já vimos rapidamente a partir de 3 perguntas. Por que somos cristãos? É a primeira pergunta. Por que somos cristãos? Lembrem-se, nós estamos vindo numa cadência em que já estudamos, que nos tornamos cristãos porque Deus resolveu, na eternidade, a partir de um plano, nos inserir em seu corpo, em seu Filho, a partir da sua vontade soberana. Ele então envia o seu Filho para tirar o pecado que fazia separação entre nós e o eterno Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vem e morre em nosso lugar, tirando todo tipo de barreira, para que pudéssemos chegar até Deus. Nenhum de nós tínhamos condições, nenhum de nós buscávamos Deus. Todos nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós corríamos numa direção oposta a Deus. Se soubéssemos que Deus estava na direita, nós iríamos para a esquerda. Então, como ou por que nós nos tornamos cristãos? Porque Deus resolveu, através de seu Filho Jesus Cristo, vir buscar e salvar gente perdida, gente que estava vivendo em pecado. Lucas capítulo 19, verso 10. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Uma outra coisa que vimos, o que somos em Cristo? Nós somos em Cristo eleitos, nós somos em Cristo chamados, nós somos em Cristo predestinados, nós somos em Cristo justificados. Em outras palavras, Paulo está dizendo que em Cristo nós recebemos a vida de Deus. Então, o que nós somos em Cristo? Em Cristo não há mais o judeu como o povo predileto. Em Cristo não há mais separação no lugar de adoração, onde o gentio não poderia chegar até o Santo dos Santos. Em Cristo, agora, tanto judeu, quanto bárbaro, quanto cita, quanto gregos, se tornaram um povo, chamado povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Então, o que nós somos? Em Cristo nós somos o povo escolhido por Deus. Terceiro, quais os meios que Deus usa para nos tornar cristãos? O verso de número 13, ele vai trabalhar muito bem e vai focalizar estas verdades, que nós estudaremos detalhadamente. Mas antes, vale lembrarmos um pouco da história do início da igreja, em Atos dos Apóstolos. Quando você vai, por exemplo, para Atos capítulo 9, há uma narração de algo que parecia impossível acontecer, mas aconteceu. A conversão de um homem que era extremamente religioso, seguia fielmente os princípios judaicos, Saulo de Tarso.
ele está indo literalmente a caminho de Damasco para perseguir a igreja, que foi uma permissão do próprio Deus. Quando você lê Atos capítulo 8, verso 1, você vê isso. Deus permite uma grande perseguição, e Paulo era uma das pessoas que encabeçava e assolava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse caminho, nesse trajeto, em direção à perseguição, em direção ao extermínio da igreja, acontece o improvável, acontece o impossível. Saulo de Tarso literalmente cai cego aos pés daquele que o alcançou. Quem o alcançou? O Senhor Jesus, que se apresenta a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Aí você vê a importância de Efésios. Quem persegue o corpo de Jesus, que é a igreja, persegue também o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, Jesus Cristo. Então tomemos bastante cuidado quando formos nos dirigir à igreja, porque a igreja tem um dono, a igreja é santa, a igreja foi comprada pelo sangue daquele que há de vir e daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Senhor Jesus Cristo. Então tomemos muito cuidado quando nos referimos à igreja. Então, você percebe que a promessa de Jesus aos discípulos, quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, literalmente não prevaleceu contra a igreja do Senhor, porque Paulo estava indo para acabar com a igreja, e aquele que estava indo para acabar foi pescado, foi transformado e se torna o maior divulgador das cartas do Novo Testamento. 13 cartas escritas, e cada carta com o seu devido conteúdo, com a sua propriedade e profundidade, direcionada a igrejas, direcionada a líderes, direcionada a crentes, para que pudessem conhecer mais do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui você percebe, quando a igreja não cumpre com aquilo que o Senhor Jesus disse para ela cumprir, ele dá um jeito de fazer com que seja cumprido. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse, e isso é para nós ficarmos até assim preocupados, pasmados, como que este homem, filho de Deus, pega ali um grupo de pescadores e entrega na mão destes pecadores e pescadores indoutos uma grande responsabilidade para que eles fossem e dessem sequência na missão, no plano de Deus. E estes pescadores, aos nossos olhos, eram pessoas desqualificadas, eram pessoas incapazes de levar a missão a sério, de levar a missão a cabo. E a gente percebe que o Senhor diz a eles: olha, fique aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que o Espírito descer sobre vocês, vocês devem ir, saem de Jerusalém, vão para a Judéia, vão para Samaria e vão até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. E eles ficaram acomodados, o Espírito desceu e eles ficaram acomodados. Talvez como muitos de nós, estamos acomodados no nosso lugar, no nosso ambiente de culto. E o que Deus faz? Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. A gente lê Atos capítulo 8, a gente fica pensando que o inferno se levanta. Não é o inferno que se levanta, é Deus que permite. Não cumpre Atos 1:8, então ele inverte os números, como diz John Stott. A matemática de Deus é a matemática da inversão. Não cumpre Atos 1:8, então vai cumprir Atos 8:1. E grande perseguição assolou a igreja. E o que aconteceu? Aqueles irmãos saíram pregando pela Judéia, pela Samaria, e alguns versos atrás, lá embaixo, vai dizer que foram até os confins da terra. Por quê?
Porque Deus tem um plano. Deus tem uma estratégia. E Ele levanta o seu povo. Ele levanta a sua igreja para que a sua igreja avance. E você recebeu o Evangelho porque alguém não se dispôs voluntariamente, porque alguém convencido pelo poder do Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo veio até nós para trazer o Evangelho. E assim também deve ser conosco, que essa moção de Deus, que esse movimento do Espírito Santo nos leve a anunciar o Evangelho a todas as pessoas que estiverem próximas a nós. A primeira verdade inquestionável que a gente encontra revelada aqui é a palavra da verdade. Hoje pela manhã, o Paulo deu uma excelente aula. Excelente aula. E é engraçado que até disse para a Nayara, o mesmo Espírito que está nele está em mim, porque parece que nós havíamos conversado. Até a expressão palavra da verdade estava na escola bíblica dominical, mas aqui ela está no texto. Então essa palavra da verdade, quando Paulo está se referindo aqui, ele não está falando de algo simples. Paulo não está falando de como deveria ser a nossa comunicação, ou o nosso relacionamento diário pautado na verdade. É muito mais do que isso. Quando ele diz palavra da verdade, vocês notem no texto que tem uma vírgula. E ele usa um artigo definido, o artigo "o", para definir o que é essa palavra da verdade. A palavra da verdade, ele não está se referindo a uma forma de nós conversarmos. E que, na verdade, deve sermos, e que deve ser verdadeiro. Nós devemos ser verdadeiros em nossas conversas. Da nossa boca não deve sair mentira. Mas Paulo não está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo que essa palavra da verdade é o Evangelho. E o Evangelho é uma forma que ele está substituindo a pessoa. Ele diz o Evangelho da salvação. Ele define categoricamente que o Evangelho não é simplesmente a sua Bíblia, não são simplesmente as palavras escritas na sua Bíblia. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Em outras palavras, ele está dizendo: o Evangelho é uma pessoa, é Jesus, é Ele que veio trazer a salvação. Então, Paulo está se referindo a essa palavra da verdade como algo que comunica a coisa mais especial que o ser humano pode ouvir, que é o Evangelho da salvação. O que o Evangelho da salvação revela a nós? O Evangelho da salvação revela a nós a obra de Jesus. O Evangelho, a palavra da verdade, vai dizer quem é Jesus. Vai dizer o que Jesus fez. E só quando a gente sabe quem é Jesus e o que Jesus fez, acontecem os efeitos da salvação. E para isso, a gente entende que ninguém pode se tornar um cristão se o Evangelho da salvação, se a palavra da verdade não lhe for revelada. Não tem possibilidade nenhuma. Então você pode até pensar aí, é possível estar na igreja, seguir uma seita ou um grupo e não ser cristão? É possível, claro que é possível.
Tanto é possível que o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 7, que no último dia, alguns lhe dirão: mas nós expulsamos demônios em seu nome. Nós fizemos milagres em seu nome. E Jesus irá lhes dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. João capítulo 6, verso 70. Jesus se dirige aos apóstolos dizendo: eu não vos escolhi 12? E não sabeis vós que um de vós é o diabo? Essa é a palavra da verdade. Então, é possível estar na igreja e não ser salvo? É possível estar na igreja e não ser salvo. É possível estar na igreja e não ter nascido de novo. Claro que é possível. É possível até orar e fazer milagres e no final ir para o inferno. Essa consciência do Evangelho da verdade precisa estar arraigada em nosso coração, em nossa mente. Então, a palavra da verdade, ela precisa fazer duas diferenciações específicas. Aqui no texto, na perícope toda, ela vai fazer essa divisão. Que divisão? Ela faz diferença. A palavra da verdade vai diferenciar o cristão do religioso. Paulo, no capítulo 8, quem escreve a carta aos Efésios é o Paulo. No capítulo 8 de Atos, ele é um religioso. Ele seguia um grupo, ele fazia parte da seita mais radical do judaísmo. Ele produzia bons frutos, bons resultados, atos de bondade na sua comunidade, na sua seita, na sua religião. Mas a sua seita, a sua religião, a sua igreja, a sua fé não estava fundamentada na palavra da verdade. Aí está a questão. Seria engano meu subir neste púlpito e dizer que a religião não leva as pessoas a produzir coisas boas. Eu seria imbecil se eu dissesse isso. Toda religião, ela leva e conduz as pessoas a produzir algo de bom. Porque é necessário produzir algo de bom. Talvez você já ouviu falas do tipo: antes de entrar nesta comunidade, antes de fazer parte deste grupo, desta igreja, eu não tinha o que eu tenho. Eu não era feliz como eu sou feliz hoje. E eu sofria muito como eu não sofro hoje. Não parece que a pessoa está demonstrando uma vida cristã? Parece. Mas quem disse que não sofrer como sofria, que ter o que não tinha, e que ser alegre como não era, é sinônimo de cristianismo? Onde que está escrito isso? Pelo contrário, a palavra da verdade, ela deve produzir em nós sofrimento. Se eu não estiver sofrendo por causa do Evangelho, eu não estou firmado na palavra da verdade. Por que isso?
Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se o mundo é governado por Satanás, eu, como cristão, tenho que ir contra os princípios, os valores, a crença deste mundo. E se eu for contra todos estes valores e princípios, quem aqui já tentou nadar contra a correnteza ou a maré? É esse o significado. Aí você olha um pouco para trás da história da igreja. Quando se dizia cristão, a primeira coisa a ser feita era a confiscação dos bens. Opa, então já começa a entrar em choque aquilo que, depois que eu vim para esse lugar, eu tenho o que eu não tinha. Não é a palavra da verdade. Porque a minha felicidade não está em ter o que eu não tinha. A minha felicidade não depende dos fatores externos. A minha felicidade, a minha alegria, depende do que aconteceu dentro de mim. Essa é a palavra da verdade. O cristão é feliz não pelo que ele tem aqui na terra. Pedro diz que nós somos peregrinos, andarilhos. Quantas pessoas que têm tantas coisas, mas não pode chegar em casa, sentar-se à mesa, compartilhar de momentos agradáveis com a sua esposa e com seus filhos. Por que Jesus disse, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo dizendo, do que valia ele pregar o evangelho ao mundo inteiro e se perder? Esta é a palavra da verdade, irmãos. A palavra da verdade não só diferencia o cristão do religioso, ela também diferencia a verdade da mentira. A palavra da mentira, ela te faz sentir merecedor do céu. Toda palavra que te faz sentir merecedor do céu é palavra de mentira. Porque o céu não é por merecimento. O céu não é por obras. O céu é por uma obra. Não a minha e nem a sua. O céu é só pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. É só por aquela obra. A palavra da mentira é aquela que sai do púlpito e nós não ficamos incomodados e nem sentimos culpa de viver a vida de pecado que vivemos. Palavra de mentira não produz culpa quando a gente peca. Palavra de mentira, a gente entra no culto e sai para nossa casa feliz da vida. Porque ela nos coloca para cima. Ela fala tudo o que a gente quer ouvir. Deus é amor. Continue vivendo do jeito que você está. Olha, não fica preocupado não, porque Deus, Ele só vai condenar o pecado, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador.
palavra da mentira. Porque a palavra da verdade nos faz sentir merecedores do inferno. Eu entro aqui e eu sei que eu não mereço estar aqui. Eu olho para aqueles elementos quando estão postos aqui na mesa da ceia e digo: meu Deus, eu não sou digno, eu não mereço. A palavra da verdade nos faz sentir culpa quando a gente peca, porque aí a gente vai para os pés daquele que tem o perdão, daquele que pode nos perdoar. Palavra da verdade vai me mostrar um Deus de amor, que não mediu esforços, que deu o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, o Santo, que deixou o palácio de glória e fez-se homem, não só homem. A Bíblia diz que Ele se fez servo, abaixo de homem, aquele que fez os céus e a terra, a ponto de dizer aos seguidores que o queriam segui-lo, dizendo: vocês querem vir mesmo? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Palavra da verdade me faz experimentar esse amor de Deus, mas ao mesmo tempo me faz enxergar o Deus da ira, que despejou em seu Filho Jesus Cristo aquilo que era para ser despejado em mim. Ele moeu seu Filho, a Bíblia diz que Ele o moeu, por causa da minha transgressão, por causa do meu pecado. Palavra da verdade. Então eu não posso continuar vivendo como eu estou. Eu não posso. Eu tenho que melhorar. Não só por causa da ira, não. Eu tenho que melhorar por causa daquele amor que foi derramado em meu coração e a ira despejada naquele que não merecia. Então eu tenho que melhorar. Melhorar em quê? Na minha vida de oração, na minha vida de conhecimento das Sagradas Escrituras, na minha vida de comunhão com Deus, no meu compromisso com a minha família e com a igreja de Jesus. Às vezes você pode até me achar intrigante quando eu digo: irmãos, venha para a escola bíblica dominical. Vi hoje esse tanto de criança aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, já pensou todas essas crianças na salinha da escola bíblica dominical? Mas elas não podem vir sozinhas, que pena. Aí a gente não vem. Depois elas crescem e elas vão aprendendo com a gente. Elas percebem que a gente gosta de ficar em casa nos dias de culto. E aí elas crescem um pouco e a gente diz: olha, vamos para a igreja. Vamos ficar em casa. O senhor ficava. E aí a gente põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, onde eu errei? Eu criei essas crianças no caminho do Senhor. Será? Não tem jeito, né? Tem que dar uma puxadinha. Tem que tirar um pouco de carrapicho. Função de pastor é essa, meu querido. É tirar carrapicho. A gente anda a semana inteira nesse mundão aí. E vem para a igreja cheio de carrapicho, cheio de manias, e chega aqui, você não quer que tire carrapicho? E a Bíblia na minha mão é uma máquina de tosquear mesmo.
Vou arrancar lã com carrapicho, não lã, como estão fazendo aí, que é grana. Não, isso não. Então, nós não podemos continuar do jeito que estamos. Se você está contente com a vida que você está vivendo, eu lhe digo, Deus quer muito mais. Não é esse o padrão ainda, não. As pessoas estão confundindo você com Jesus? Se estiver confundindo você com Jesus, joia, você está no padrão. É esse o padrão. Agora, se ainda não está, nós precisamos crescer. Crescer no Senhor. Então, a palavra da verdade sempre foi um estímulo de Jesus aos discípulos, de Paulo aos seus leitores. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo, o apóstolo, não Paulo Cerozinho. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Só coisa boa, né? Uma receita de bolo. Que todo pastor que se preza em falar a palavra da verdade deve carregar em seus ombros esse peso de responsabilidade. A tempo e a fora de tempo. Então, a palavra da verdade, ela deve provocar em nós não uma busca primária pela felicidade, pela alegria, pelo bem-estar, pelos prazeres dessa vida. Pelo contrário, a palavra da verdade deve provocar em nós, primeiro, um sentimento de perdição. Porque ela vai mostrar o que é que nós merecíamos. E ao mesmo tempo, essa palavra da verdade vai mostrar a nós a saída, a esperança, a única possibilidade do homem não ir para o inferno. A doutrina do inferno tem sido deixada de lado. A doutrina do inferno precisa ser trazida aos púlpitos da igreja. Não pense você que Deus vai mandar só pecado para o inferno. Deus vai mandar o pecador para o inferno. Não se arrependeu, está vivendo na vida promíscua. Pode ser membro da igreja que for, da Batista Canaã, pode ser membro até da Assembleia de Deus, que é uma igreja respeitada. Pode ser membro até da Deus é Amor. Pode ser membro de onde quiser. Sabe para onde que vai? Vai para o inferno. Essa palavra da verdade tem que ser anunciada. Olha o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra da verdade, irmãos. Precisamos reconciliar-nos com Deus diariamente. Se não fizermos isso, sinto muito, inferno. É real? A Bíblia diz que é. Se você duvida, experimente, vá para lá. A palavra da verdade foi dada para que não peguemos este caminho, para que andemos de modo digno, à altura daquele que o representamos, se é que somos embaixadores. Segundo e último lugar, a verdade inquestionável revelada aqui é a ação do Espírito Santo. Diante, irmãos, da palavra da verdade, o Espírito Santo vai nos convencer do Evangelho e vai mostrar-nos que o Evangelho é a verdade mais atraente e única possibilidade de não irmos para este destino final terrível, que é o lago de fogo e enxofre. Essa verdade nos é revelada de tal modo pelo Espírito Santo, e só Ele pode revelar isso, que passamos a desejá-la, que passamos a admirá-la, que passamos a contemplá-la, que não resta outra opção senão abraçá-la. É por isso, é só por isso que estamos aqui. Houve tempo de minha vida e da vida de muitos outros aqui que não enxergavam esta palavra como palavra da verdade e viviam de modo como se essa palavra da verdade não fosse verdadeira. Já que o Paulo está com esse microfone na mão, Paulo, antes que o Senhor te alcançasse e revelasse a palavra da verdade, como você via vivendo naquela vida de droga, de promiscuidade, vida de destruição, vida de prazer da carne, como você se sentia perante aquele cristão que vivia uma vida totalmente diferente da sua? E depois, como você passou a ver e a viver a vida cristã olhando para a sua história passada? Primeiro eu olhava para um cristão quando eu estava perdido e eu tinha dó dele, porque ele não podia ter prazer, beber, fumar, se drogar e fazer tantas outras coisas que uma pessoa que não é um cristão poderia fazer. Já que você falou, deixa eu falar. Eu lembro que eu fui para Dochetaz uma vez, para a praça, e nós levamos vários litros de uísque, e nós estávamos ali bebendo muito, e acabou o culto na Assembleia de Deus da Praça Dochetaz, e os crentes saindo do culto, eu olhei para os meus amigos de cachaça, né, meus irmãos, e eu disse assim: coitado desses crentes, né? Eles não bebem, não fumam, né, não vai para os bailões da vida, coitado deles. Agora eu vou falar depois que Jesus me alcançou. Eu vejo que quem era um coitado, miserável, era eu, porque não havia sido revelada a mim a palavra da verdade, eu era cego, eu não enxergava, eu não via, sabe, a grandeza de um Deus que estava ali pronto a se revelar. Mas eu não dava ouvidos à voz de Deus, eu vivia para mim mesmo. Mas aí Jesus me alcançou e me fez ver que eu sou um miserável pecador, mas fui alcançado pela graça de Deus. Percebam, sem a ação do Espírito Santo, essa verdade do Evangelho se torna aborrecível aos homens. Ela se torna imbecil aos ímpios.
ela se torna inaceitável ao não cristão. Por isso que eu quis que o Paulo mencionasse sobre isso. Mas quando essa verdade é revelada pelo Evangelho, aí você percebe que imbecil éramos nós, quando não conseguíamos enxergar, quando não conseguíamos abraçar, quando não conseguíamos nos render à palavra da verdade. Então, a revelação do Espírito Santo leva-nos à ação, ou a ação do Espírito Santo provoca 3 reações em nós, rapidamente. A primeira, ouvir. Está lá no texto. Ouviram. Percebam que todas as ações que estou dizendo que é provocada pelo Espírito Santo são ações realmente, porque todos os verbos estão indicando ação, todos eles. Ouviram. Então, ouvir, por natureza, nossos ouvidos eram surdos para a verdade, eles estavam fechados. Somente o Espírito Santo pode abrir os nossos ouvidos para esta verdade. Isso é coisa sua, não. Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 13 e 14, ele faz uma citação do profeta Isaías no capítulo 43, verso 8. Veja só o que Jesus disse. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Irmãos, se da boca de Jesus, pregando a palavra, saíam, ou era gerado 2 tipos de sentimentos nos ouvintes, vocês acham que da minha boca, se eu estiver dizendo a palavra da verdade, não vai provocar 2 sentimentos nos ouvintes? Se não provocar os 2 sentimentos, eu não estou dizendo a palavra da verdade. Porque quando Jesus dizia a palavra da verdade, um grupo abominava, um grupo rejeitava. Mas o outro grupo, que estava sendo trabalhado, que o Espírito Santo estava agindo, o que acontecia com esse outro grupo? Eles admiravam, a ponto de dizer, Jesus ainda criança, este menino não frequentou escola nenhuma, que sabedoria que sai da boca dele. Falavam isso de Jesus. E o outro grupo dizia, não, quem está falando na boca dele é Beelzebu. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu acabei de pregar, e a mulher subiu no púlpito e disse assim, nós rejeitamos toda a palavra usada pelo diabo aqui. Eu sentado disse, eu sou o capeta então. A outra, crer. Depois que vocês creram, nós só podemos crer quando ouvimos e entendemos. Ninguém consegue crer sem antes ter ouvido e entendido o Evangelho. Ninguém. E quem crê na palavra da verdade, tem realmente a sua vida transformada. Se não houve transformação, ou se não está havendo transformação, eu sinto muito, viu? Você faz parte daquela estatística de seguidor de um grupo, de uma igreja ou de uma seita. Sabe para onde você vai? Para o inferno. Se não nascer de novo, vai para o inferno. Simples assim.
Como eu sei que nasci de novo? Está aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Por favor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu digo que tenho fé em Cristo, que estou em Cristo, mas vivo como um trapaceiro, um mentiroso, um nocego. Vivo mudando de casa em casa para que não descubram o meu endereço. Vivo a vida promíscua. Vivo a vida das coisas velhas. E sou membro lá da igreja. Vai queimar no inferno, se não nascer de novo e continuar na prática da velha vida. Não é nascido de novo. Não é. Bem disse Dr. Martyn Lloyd-Jones: não se frustre em seu ministério esperando o comportamento cristão de alguém que não nasceu de novo. Não se frustre. Não nasceu de novo. Não vai conseguir produzir a vida nova. Por quê? Porque é só Cristo que pode fazer isso no coração. Terceiro, recebe, ouviu, creu e recebeu. Quem ouve e crê, não resta outra opção. É revelado uma palavra que você olha para aquilo e passa a admirar, e você abraça aquilo. E o que você recebe? Você recebe o selo, a marca. Nós fomos marcados. E o selo vai ficar para o dia 27, porque é uma coisa fantástica. E quem recebe a marca, vai acontecer como aconteceu com os discípulos. Jesus, no capítulo 6 de João, está vindo de uma série de multiplicação de pães. E aí, Jesus chega num determinado momento e ele começa a fazer um discurso muito duro. E as pessoas começam a sair. Eu fico pensando que a Bíblia diz que o Judas era o tesoureiro, era o que cuidava da bolsa. E aí, pense, Judas chegando para Jesus: Senhor, dá uma maneirada no discurso aí, porque senão as entradas vai cair, Senhor. Nós estamos vivendo um momento de crise, e o discurso seu está muito pesado, as pessoas estão indo embora. Aí chega o Pedro com aquela desconfiança, dizendo: Jesus, o negócio está meio feio aí. Olha quantas pessoas estão deixando o auditório, deixando a comunidade. Você não acha que está na hora de mudar esse discurso, essa série aí, não? Porque essa série de reflexão sua está espantando o povo, Jesus. Esse negócio aí de versículo por versículo, olha, afugenta. Aí Tomé do canto só dizendo: esse negócio não vai dar em nada. E Jesus olha para eles e diz assim: escute aí, pessoal, vocês também não querem ir? Cara, Jesus não tem umas atitudes assim, parecendo que ele estava doido. Vocês também não querem ir? Olha, eles estão indo, aproveitem. E aí Pedro olha para Jesus e diz: mas Senhor, para onde é que nós iremos? Se é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Se a palavra da verdade está saindo da sua boca, Jesus, para onde nós iremos? Então, irmãos, essa comunidade aqui, ela não pode segurar você por vínculos de amizade.
Se você estiver aqui porque você tem amigos aqui, eu digo para você, olha, vai procurar um outro lugar em que não provoque coceira nos seus ouvidos, não te incomode, porque os seus amigos vão continuar seus amigos. Agora, não queira dizer que a palavra da verdade do Evangelho tem que ser modificada para que você se sinta bem nesse lugar. Eu acabo de pregar isso. O que vocês acham que eu me sinto bem quando eu acabo de pregar? Isso eu estava pensando. Depois, no final, eu vou fazer um apelo para mim mesmo. Vou dizer, Paulo, você vem orar porque eu sou esse cara que preciso melhorar. Por que você está aqui? Se não for por causa de Jesus, meu irmão, não vale a pena ficar aqui. Não vale a pena. Tem que ser por causa de Jesus. Tem que ser porque, olha, eu vou para aquele lugar e eu percebo Jesus. Percebo Jesus nos louvores. Percebo Jesus na pregação. Percebo Jesus nas ministrações. Eu percebo Jesus. Não há interesse de arrecadação. Não há interesse de encher. Há interesse de gerar vida cristã verdadeira nas pessoas que aqui estiverem. Se esse for o meu erro, que o Senhor me cobre disso. Porque todas as vezes que subo neste púlpito é com essa intenção, é de provocar um sentimento na vida daqueles que hão de ser salvos, para se santificarem, e na vida daqueles que não estão aqui com a mesma intenção, um sentimento de repulsa, de rejeição. Hoje, quando eu estava entrando, o Aderso disse, você precisa de alguma ajuda brincando comigo? Até disse, Aderso, preciso sim, na hora que acabar o culto, você me escolte até o carro. Porque talvez o que eu vou falar vai deixar muita gente triste e chateado comigo. Mas você acha que o meu compromisso primeiro é com você? Você está enganado. Meu compromisso primeiro é com o Senhor da palavra da verdade. E eu não posso subir aqui para dizer palavras de mentira, para te levantar, para fazer você se sentir bem. Eu tenho que falar a palavra da verdade, para que saiamos daqui dizendo, Deus, não está certo o jeito que eu estou vivendo, eu preciso mudar, me ajuda, Deus. É isso, só isso, mais nada. Então, para encerrar aqui, irmãos, qual é o nosso dever? O dever de todos que sobem aqui neste púlpito é anunciar a palavra da verdade. E para saber se nós estamos cumprindo com esse dever, e eu sei quando eu estou cumprindo com esse dever, e fico muito feliz, quando eu percebo os dois sentimentos. Gente que chega e diz assim, nossa, Deus falou comigo, e o outro que manda recado, ou diz, olha, está difícil, hein? Está difícil ficar ali escutando aqueles negócios. Aí eu digo, Senhor, muito obrigado. Eu estou cumprindo com o dever, Senhor. Eu estou cumprindo com a missão. E eu tenho que entender. Porque se eu não entender, vão pensar que eu estou querendo fazer até o papel do Espírito. E eu creio na palavra da verdade que diz muito bem, Paulo lembrando aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira carta, capítulo 2, verso 12 e 14, aqui a gente encerra, olha o que Paulo vai lembrar. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura,
e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está aí, a Bíblia está falando. Os dois sentimentos são gerados por isso, porque tem gente que foi gerado pelo Espírito, discerne as coisas do Espírito. Os que não estão vivendo no Espírito não vão discernir, vão repudiar. Então eu preciso entender que a missão está sendo cumprida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Como disse Spurgeon, enquanto Roma queimava, Nero tocava música. E assim são os pregadores de hoje. Enquanto as almas se perdem, eles ficam falando de coisas frívolas, fazendo o povo rir. E ele conclui a sua frase dizendo: Deus nos chamou para sermos sal da terra e não caramelo. Sal, o mundo deseja cuspir e não engolir. Somos sal, irmão. Precisamos ser sal, não caramelo. Quando não te engolirem, porque você está sendo sal, dê graças a Deus, porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando forem rejeitados, quando sofrerem calúnias, quando forem perseguidos, por causa do meu nome. Deem glória a Deus, deem glória a Deus. Esta é a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que sejamos cuspidos, mas não engolidos. Que façamos a diferença. Que não sejamos iguais, mas diferentes. E isso só o Senhor Jesus pode fazer. Eu quero terminar aqui, vamos terminar cantando. Pode vir o grupo de louvor. E eu quero orar com você aí mesmo, onde você está. Vamos nos colocar em pé. Se esta palavra falou ao seu coração, se os seus ouvidos foram abertos, e você realmente deseja o Jesus que salva, se você reconhece que a sua situação nesse momento, sem Jesus, é eterna, é de condenação, é para você, é só para você que se sente assim, que essa palavra produzirá frutos de arrependimento e desejo de abraçar esse Jesus maravilhoso e se entregar a Ele. Não há outra opção para você. Por mais pecador que você se sinta, Ele tem perdão para te dar. E Ele quer te salvar nessa noite. Então, se você deseja e não está conformado também com essa vida espiritual, melhor, né? Carnal. E deseja: Senhor, eu quero me arrepender, porque eu até aqui tenho vivido na carne, e as verdades do Evangelho têm provocado em mim rejeição, repulsa. Abre os meus ouvidos, Senhor, para que esta palavra provoque em mim admiração pela graça, provoque em mim amor pelo Senhor. Aí mesmo onde você está, você pode fazer esta oração, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e te agradeço pelo Espírito que me convence
da morte, da justiça e do juízo. Muito obrigado pelo perdão em Jesus. Apaga os meus pecados. Põe o teu Espírito em mim e me ajude, Senhor, a ser um novo homem, a manifestar o fruto do Espírito e as obras do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e depois dessa música